Hoje é dia 22 de maio e para os entusiastas de criptomoedas, esta é talvez a data mais importante do ano, pois nesse dia se marca a data da primeira transação registrada que foi feita utilizando bitcoins e na época eles foram usados para comprar 2 pizzas. E por isso que o dia de hoje ficou conhecido entre a comunidade como o Dia da Pizza do Bitcoin e é sobre isso que iremos falar no vídeo de hoje. E saudações a todos os nossos espectadores aqui no canal. Sejam bem-vindos a Climb Investimentos, pois por aqui nós procuramos trazer um conteúdo de qualidade acerca de tópicos como economia, mercados, investimentos e muito mais. Por isso, se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, já se inscreve aí no canal e aperta o like. Mas afinal de contas, que história é essa de Dia da Pizza do Bitcoin? E o que é que Bitcoin tem a ver com pizzas e por que hoje, no dia 22 de maio? Para responder a essa pergunta, nós temos que voltar muito tempo até o longínquo ano de 2011. E nessa época, lembrando que o Bitcoin tinha sido inventado em janeiro de 2009, quando foi minerado os blocos Gênesis, o que foi algo feito pela própria Satoshi Nakamoto. Só que durante muito tempo, o Bitcoin ele ficou muito restrito apenas aos círculos de entusiastas de criptografia e de ciências da computação. E é por isso que, no ano de 2011, basicamente ninguém conhecia essa criptomoeda. Só que todo o propósito do Bitcoin era ser utilizado como uma moeda. Só que, claro, esse processo de adoção levou um certo tempo. E aí, nesse dia, houve um homem chamado Laszlo Hanyecz, que ele se propôs a fazer a primeira compra de um bem do mundo real utilizando o Bitcoin. E por isso ele lançou num fórum de discussão sobre Bitcoin na internet o seguinte desafio. Ele se comprometeu a pagar 10 mil Bitcoins para qualquer pessoa que comprasse para ele 2 pizzas. E reporta-se que naquela época essas 2 pizzas custavam o equivalente a $40. E um certo usuário desse fórum de mensagens atendeu ao chamado, comprou as pizzas, mandou para o Laszlo Hanyecz e recebeu em troca 10 mil Bitcoins. Lembrando que naquela época o Bitcoin valia muito, mas muito menos do que hoje. Toda essa situação acabou ficando gravada, pois foi a primeira vez na história em que se registrou uma transação feita por bitcoins. E essa história acabou virando meio que um lema da comunidade cripto, pois mostra que, se naquela época, em 2011, 10 mil bitcoins valiam apenas o equivalente a 2 pizzas, hoje em dia, com os mesmos 10 mil bitcoins, você poderia comprar talvez todas as pizzas de alguns países inteiros juntos. De fato, se você ajustar o preço dos bitcoins para o preço atual, aqueles 10 mil bitcoins iriam custar o equivalente a 270 milhões de dólares nos preços atuais. O que significa que sim, o Laszlo ter comprado 10 mil bitcoins em pizza lá em 2011 equivale a alguém gastar 270 milhões de dólares em pizzas hoje. O que significa que sim, essas foram, sem sombra de dúvida, as pizzas mais caras de toda a história. E essa história, parte do motivo pelo qual a comunidade se lembra tanto é porque ela é um atestado do quão longe o Bitcoin já veio, desde suas humildes origens, sendo debatidas em fóruns obscuros da internet, até hoje ser um possível candidato a substituir as moedas dos governos. Mas além de ser um memorial do passado, também a história do Dia da Pizza do Bitcoin, que passou a ser comemorado todo ano no dia 22 de maio, serve também como um atestado de esperança em relação ao futuro, pois muitas pessoas que estão agora investindo no Bitcoin ainda creem que essa moeda vai muito mais além, pode vir a se valorizar muito mais vezes da mesma forma que foi no passado, apesar de que numa intensidade inferior. Inclusive, na minha avaliação, o Bitcoin ainda vai subir muito. Apesar de que, proporcionalmente, isso vai acontecer num patamar menor do que o que foi no passado. E por mais que nesse canal aqui eu seja um grande defensor e entusiasta do Bitcoin e demais criptomoedas, eu sou obrigado a reconhecer que ele ainda é um ativo que está nos seus estágios iniciais.
no seu ciclo de adoção, pois nenhuma tecnologia, quando é inventada, já chega de cara mudando o mundo. Mesmo que hoje em dia estejamos na era da informação descentralizada e distribuída, ainda assim requer-se um certo tempo para as invenções atingirem um grau de maturidade. Ainda mais uma coisa que é tão disruptiva e que nunca foi antes tentada na humanidade, como é o caso do Bitcoin. Pois essa é a primeira vez que nós temos um dinheiro descentralizado, que não requer confiança, que não depende de governos e que não é baseado em nada físico no mundo real. Isso é uma coisa realmente inédita na história da humanidade. E dados todos os fatos, para essa criptomoeda ter saído de onde saiu e chegado no patamar atual, já é algo próximo de um milagre. Você perceba que o Bitcoin ele chegou para desafiar as moedas dos governos, para quebrar com um monopólio que já data de milênios que os governos têm sobre a emissão e produção do dinheiro. E pensasse que uma mera moeda que um dia estava relegada a nerds de programação e entusiastas de criptografia, já pode ter chegado a se tornar moeda de curso legal em vários locais do mundo e estar ganhando cada vez mais popularidade. De fato, só o mero fato do Bitcoin ter chegado até aqui já é um verdadeiro milagre. E ainda falta muito para que novas empresas, pessoas e até países venham a adotar essa criptomoeda. E isso pode levar aos poucos ao gradual desuso das moedas estatais, como euro, como dólar, como iene e tudo mais, que é um dos grandes objetivos do Bitcoin: privatizar o dinheiro. E dados os fatos atuais e as coisas que vêm acontecendo, nós podemos imaginar dois grandes cenários para o futuro do Bitcoin. O primeiro é o cenário que eu descrevi agora há pouco, que é quando o Bitcoin se torna tão amplamente usado como moeda de transação na economia, que ele vai aos poucos substituindo as moedas que circulavam anteriormente. E nesse ponto, o Bitcoin vira a moeda de reserva, a unidade de conta e o meio de troca mais amplamente aceito. E conforme descrito pelos economistas austríacos, especialmente pelo teorema da regressão do Ludwig von Mises, que eu até já falei num outro vídeo aqui no Izinho, esse é o processo que leva à adoção de uma moeda, num processo espontâneo, não planejado e que ocorre por meio de trocas voluntárias dos indivíduos no mercado. Esse é o primeiro cenário, a chamada hiperbitcoinização. Só que existe também um outro cenário possível, que é o Bitcoin não se torna efetivamente um meio de troca usado no mercado, mas acaba funcionando como uma espécie de reserva de valor, no qual as pessoas veem valor no Bitcoin por causa da sua capacidade de manter seu poder de compra ao longo do tempo. Algo que hoje em dia é desempenhado principalmente por metais preciosos como prata e ouro. Em resumo, o futuro do Bitcoin parece estar caminhando para um desses dois cenários. Ou ele vira a moeda usada amplamente pelo mundo, ou ele se torna um ouro 2.0. O que vai acontecer no futuro, isso só o tempo dirá. Pode ser que ele vire um dos dois cenários, pode ser que ele vire uma mistura dos dois, ou pode ser que outra coisa, que atualmente não está prevista por ninguém, venha a acontecer. Como eu mesmo sempre falo aqui nesse canal, mercados e economias são sistemas complexos, onde a mera noção de causa e efeito torna-se impossível de identificar. Mas seja lá qual for o futuro, ele parece ter um brilho dourado para o nosso querido ouro digital. E depois desse vídeo, eu até fiquei com vontade de ir comer umas pizzas. Feliz dia da pizza do Bitcoin, meus caros espectadores, pois por este vídeo nós vamos ficando por aqui.